Olá, Petrópolis. Olá, Rede Petrópolis de televisão. Olá, amigo internauta que nos acompanha por todos os cantos deste planeta azul, inclusive pelo Facebook, por intermédio do aplicativo RPT Play. Está começando mais um programa da série Dossiê História, um programa eminentemente cultural. Nossa programação é transmitida ao vivo pelo canal 10 da Tech Cable, Rede Petrópolis de televisão. Sempre às quintas-feiras, a partir de 18 horas. A reprise deste programa você também poderá assistir no próximo domingo, pela RPT, a partir de 9 horas da manhã. Em tempo real, também você pode assistir o nosso programa. E agora, é só baixar o aplicativo da RPT Play no seu celular, em Play Store, e nos assistirá em qualquer canto do planeta. Nosso programa também está no YouTube. Para acessá-lo, basta que você digite no campo pesquisar o nome Dossiê História. Ao abrir a página, clique na logomarca e você terá então acesso às nossas reprises em ordem cronológica. São 5 anos e meio de programação, com os mais variados temas, sempre direcionados à informação de notícias do momento, temas históricos e culturais, temas políticos, referencial à pesquisa acadêmica ou ao entretenimento do internauta. Hoje, dia 13 de dezembro de 2018, programa ao vivo. Nosso primeiro quadro é o dia 13 de dezembro na história e vamos à vinheta, por favor. Muito bem, então vamos lá. Hoje são 11 menos 3, 8, 2 menos 1, são 18 dias para acabar o ano. Estamos chegando lá quase que no final. 1865, a Guerra do Paraguai. O Paraguai declara guerra ao Brasil. E depois foi toda aquela consequência. Então não foi o Brasil que invadiu o Paraguai, nem foi o Brasil que queria destruir os paraguaios. Foram eles que provocaram a guerra e, naturalmente, que ela não poderia acabar sem uma rendição dos paraguaios. Em 1968, o governo brasileiro, pelo seu então presidente Arthur da Costa e Silva, decreta o ato institucional número 5. Eu me lembro muito bem dessa época. Esse ato institucional, que é considerado o mais odiado da fase dos governos militares, ele foi necessário na época, porque já em 68 a luta armada já tinha se iniciado e já estavam explodindo trem pagador lá no interior de São Paulo, jogando bomba em aeroporto, mataram muitos inocentes, assaltando banco. Então o AI-5 foi um remédio amargo, mas necessário naquela época. Provavelmente, se não tivesse acontecido o AI-5 e depois todas as outras providências que vieram a posteriori, com repressão violenta até contra o pessoal da guerrilha urbana, principalmente Rio, São Paulo, Minas Gerais, ele se alastrou pelo Brasil inteiro e os militares tiveram que ter eficiência nessa repressão. E levou 12 anos para acabar com a guerrilha. 12 anos. Só em 1979 é que a guerrilha acabou. Então não foi brincadeira, não. O negócio foi muito sério e, felizmente, veio o AI-5. Senão, o país tinha sido dominado pela esquerda, por uma ditadura de esquerda logo em seguida. Então, agora vamos a 2007. Os líderes europeus assinam em Lisboa. Isso que eu estou falando é tudo do dia 13 de dezembro, hein? A história do dia 13 de dezembro. 13 de dezembro de 2007, os líderes europeus assinam em Lisboa o Tratado de Lisboa, assinado pelos Estados-membros da União Europeia, em 13 de dezembro de 2007. E esse tratado reformou o funcionamento da União Europeia, que quando entrou em vigor
em 1º de dezembro de 2009. Era o anterior, aliás, esse tratado antecedeu a reforma que veio em 1º de dezembro de 2009, quando entrou em vigor. Ele emenda o Tratado da União Europeia e tem renomeado o seu nome para Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, o chamado TFUE. Dentre as principais mudanças do tratado foi a Carta da União em matéria de direitos humanos, a Carta dos Direitos Fundamentais, é assim que eles intitulam, e ela se torna juridicamente vinculativa aos países membros da União Europeia. E essa União Europeia, o objetivo dela é se ampliar pelo mundo, aos blocos continentais. E por isso que agora o Macri está lá forçando uma situação que só faz acordo com a América Latina em bloco e que teria que respeitar o Tratado de Paris. Então, isso é uma forma que a União Europeia articulou para subjugar países de outros continentes à vontade deles, europeus. Então, a soberania dos países hoje ficou relativa por causa disso. E é exatamente por essa razão que o governo Bolsonaro não quer assinar o Tratado de Paris. Então, é importante refletir sobre essas coisas para saber por que determinadas medidas são tomadas por alguns governos e por outros governos essas medidas voltam atrás e não são tomadas. É a esquerda que domina a União Europeia. E o modelo que eles querem impor ao mundo é o modelo da governança, a governança mundial, chamado globalismo, onde lá, o que apita lá, o que comanda na Europa, eles querem que todos os outros países se subjuguem, principalmente a América Latina, a África e alguns países da Ásia. 2016, também uma notícia aqui, política, do Brasil, aprovada pelo Senado Federal, a PEC 55, conhecida como a PEC do teto. Não sei se isso está funcionando, não. Emenda Constitucional número 95 de 2016. Alterou a Constituição Brasileira de 1988 para instituir o regime fiscal ou o teto dos gastos públicos. Aliás, essa matéria nós vamos tratar hoje aqui. Eu tenho um convidado aqui que vai ser entrevistado. Nós vamos falar sobre gastos públicos da Prefeitura Municipal de Petrópolis. Trata-se de uma limitação, quer dizer, voltando aqui à PEC 95 de 2016, trata-se de uma limitação ao crescimento das despesas do governo brasileiro durante 20 anos, alcançando os 3 poderes, além do Ministério Público da União e a Defensoria Pública da União, que também é MP Federal e Defensoria Pública Federal são 2 gastadores de dinheiro, hein? PEC número 241 na Câmara Federal, quando ela transcorreu até finalmente virar uma lei, e foi a PEC sobre o número 55 no Senado. Muito bem, e para encerrar aqui o nosso dia 13 de dezembro na história, em Portugal é fundado o partido político Iniciativa Liberal, IL. Até que enfim que a gente ouve uma notícia, assim, uns ares mais modernos e mais frescos, de uma iniciativa liberal, chamado IL, é o 22º partido português. Ele foi, como eu falei aqui, criado em... Meu Deus do céu, não botei a data aqui. Esqueci a data de colocar aqui. 2016, deve ter sido 2017. Com certeza é 2017. O Iniciativa Liberal, que é esse partido político português, sob a sigla IL, defende a liberalização da economia, dos costumes sociais. A iniciativa liberal reforça os valores liberais essenciais para o progresso de Portugal, defendendo mais liberdade política, social e econômica. O slogan, menos Estado e mais liberdade. Quer dizer, áreas liberais em Portugal, que é um país hoje
que vive sob um governo socialista. O povo português está saturado dos governos socialistas. É a impressão que eu tenho. Muito bem, encerramos aqui então o dia 13 de dezembro na história e vamos ao nosso jornalismo Dossiê História e vou pedir a vinheta. Muito bem, Ucrânia, 1932 e 1933. Entre o ano 32 e 33, está lá a foto, apenas em um ano, Stalin matou de fome 7 milhões de ucranianos. Os partidos socialistas celebram a Revolução Russa sem nenhum pudor, sem nenhum ressentimento. Agora, o que eu acho mais engraçado nessa história, sabe o que é? É que os judeus supervalorizam a morte dos 6 milhões, quer dizer, supervalorizam o que eu digo historicamente. Eles estão sempre produzindo filmes, rememorando e atacando o nazismo, atacando o fascismo, o que está certo, mas sempre realçando isso. Mas jamais, em momento algum, você viu os judeus falarem do massacre que houve na União Soviética, inclusive contra eles. Eles foram perseguidos também pelos comunistas na União Soviética. Na Ucrânia, esse massacre maior, 7 milhões de pessoas que foram propositadamente mortas por fome. Aquela história que os comunistas acham muita graça e ficam gozando, nós somos comunistas, comedores de criancinhas. É verdade, eles comeram criancinhas lá na Ucrânia, sabe por quê? Porque na hora que eles sequestraram toda a comida dos ucranianos, de propósito para que eles morressem de fome, eles começaram a comer cadáver de criança. Então as crianças iam morrendo e eles comiam cadáver, porque a carne era mais tenra. Então, quando se fala que comunista come criancinha, isso aí é um resvalo daquele fato histórico verdadeiro que na Ucrânia ocorreu, a comida de carne de crianças mortas. Tudo tem uma razão de ser e de existir. Então, esse material não é ensinado nas escolas brasileiras, de viés ecológico de esquerda pura. Inclusive em Petrópolis. Eu vejo muito em Petrópolis se falar que nas nossas escolas públicas aqui do município, do estado, só se fala na Revolução Comunista de 1917. Mas não se fala do imperador Pedro II, não se fala dos massacres da Ucrânia, não se fala mais nada. Só se fala em ideologia comunista nas escolas de Petrópolis, professores de história em Petrópolis, salvando aqui e ressalvando aqueles que cumprem o seu dever e dão a matéria correta para os alunos, mas o que se vê nessas escolas públicas de Petrópolis é exatamente bater nessa tecla de ideologia política. Eles fazem política dentro de sala de aula. Essa que é a realidade. A eleição de Bolsonaro não é por si só suficiente para eliminar essa ameaça socialista nas escolas. Há muito por fazer nessa área para extirpar esse mal perverso da humanidade que é o socialismo e o comunismo. No Brasil, essa praga está esculpida e travestida nos seguintes partidos: PSOL, PCdoB, PSB, PDT e aqueles outros puxadinhos de menor expressão de partidos comunistas, sindicalistas e etc., que se apegam, que são verdadeiros satélites do PT. Então, essa é uma realidade irretorquível que nós temos que aprender agora a reagir. Esperamos que o Bolsonaro possa, no novo governo dele, e o ministro da Educação, eu aposto muito neles, que é o Vélez, o Ricardo Vélez, que é um homem super preparado, espero que esse viés seja modificado. E, falando em esquerda e falando em direita, fica agora a indagação. O fascismo
É de direita ou é de esquerda? Vamos ver esse vídeo então, porque a grande imprensa chama a direita de extrema-direita. Você nunca vê o pessoal da Globo falar em direita. Fala, não, porque é extrema-direita. Então, quando eles se referem ao Bolsonaro, é a extrema-direita, não é a direita. Mas o que é a direita? Muito pouca gente sabe nesse país o que é a direita. E vincula, porque os comunistas sempre vincularam, eles não querem assumir que eles são fascistas. Os comunistas são fascistas, mas a direita não é fascista. E é isso que nós vamos ver nesse pequeno vídeo agora, qual é a relação ideológica, ou a falta de relação ideológica do fascismo com a direita. Você vai ver agora. O fascismo não é de direita. Muita gente fica com cara de Mussolini diante dessa informação. Será mesmo verdade? Bom, o fato é que nem a esquerda, nem a direita quer ter em sua bagagem cultural o histórico de chacina do fascismo. Então, a direita pode ser fascista? Em primeiro lugar, vamos entender o que é ser de direita. Ser de direita é acreditar que o cidadão deve possuir bens, valores e crenças sem a intervenção estatal. Ou seja, o Estado não pode interferir nestes três pilares. Além disso, os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, devem ser independentes e equilibrados, de forma que se um se corrompe ou simplesmente falha, o cidadão pode contar com o outro. Já no regime fascista, nas próprias palavras de Benito Mussolini, líder do partido fascista, tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Ou seja, tudo fica na mão do Estado, não existe nada acima do Estado. Os três poderes viram um só, e o indivíduo tem tudo vinculado ao Estado. Portanto, o fascismo não pode ser considerado um regime de direita. O fascismo não pode ser de direita, porque na direita você tem um viés liberal. Você quer que a imprensa seja livre e que haja menos Estado e mais negócios, não é isso? Mais liberdade para que o homem possa criar, o empresariado tem que produzir e arrecadar os impostos. Então é neste sentido que é o viés da direita. Então não pode existir extrema-direita. O que é a extrema-direita? É o cara ser mais capitalista? Não, eles querem colocar a extrema-direita como um modelo fascista de governo, o que não é. Isso é errôneo, isso é errático e não deve ser assimilado pelas pessoas que param para refletir sobre esse discurso da esquerda. Bom, já que nós estamos falando de política, de direita e de esquerda, vamos agora dar uma viajada aqui pelo nosso Palácio da Cultura, ali onde hoje funciona o Instituto Municipal de Cultura e Esportes, é o IMCE, nosso. Eu já falei aqui uma vez e estou repetindo essa matéria, embora eu tenha tirado novas fotos. Ali funciona o IMCE, que é esse Instituto de Cultura e Esporte de Petrópolis, e faz parte da administração direta do município de Petrópolis. Muito bem. Pois é, lá tem funcionários que eu não sei se são diretores, se exercem cargo de confiança, não sei o que é. Eles estacionam os seus carros, seus veículos, está lá na foto, ali, na calçada. Hoje eu coletei várias fotos ali. Aí tem as placas, tudo aí. Então, eu não sei de quem é. Mas também não quero saber, por enquanto, pelo menos, eu não quero saber. Agora, se isso continuar, eu vou dar um nome aqui, porque eu vou levantar pelas placas o proprietário e vou falar toda semana aqui que o senhor fulano de tal continua colocando o carro na calçada. Olha que absurdo, que estupidez. Colocar o carro na calçada porque o sujeito não quer pagar R$ 1,50 por hora no estacionamento regulado pelo próprio município de Petrópolis, pela própria prefeitura. Está aí a placa do carro. O camarada para ali, e antigamente ainda tinha lá uns ferrinhos, e ainda tem, né, com corrente, cadeado, como se eles estivessem dizendo, isso aqui é o meu estacionamento privado.
Quer dizer, isso é invadir o espaço público em benefício de particulares, de pessoas que estão ali apenas trabalhando. Mas pelo fato de eles trabalharem num órgão público municipal, não lhes dá o direito de parar o carro na calçada. E agora eu pergunto o seguinte, isso aí é competência da CEPETRANS, que não multa os infratores. Olha, é muita pobreza o sujeito parar o carro ali, deve ter ganhar um bom salário, que ele é diretor, e não pagar R$12 por dia, porque ele não trabalha mais do que 8 horas por dia. Então, 1,50 vezes 8 dariam R$12. Por que ele não pode pagar o estacionamento? Todos nós pagamos o estacionamento, só eles que não podem pagar? Engraçado, pasmem os senhores, eles têm até cadeado ali, aqueles ferrinhos que estão ali na calçada, ó, atrapalhando o pedestre, tá vendo lá? Estreitando a calçada, ali eles colocam uma corrente. Quando eles saem, eles fecham, para que ninguém possa colocar o carro, porque é propriedade privada deles. Isso é uma vergonha. O seu prefeito de Petrópolis, seu Bernardo Rossi, presta atenção, proíbe essa porcaria aí, proíbe essa sujeira, essa vergonha de diretores do Instituto lá, Municipal de Cultura e Esporte de Petrópolis, esse IMCE, proíba essas pessoas de pararem seus carros ali, manda eles pagarem o estacionamento. Agora, se a pobreza é tão grande que eles não podem despender R$12 por dia durante 20 dias úteis do mês, então que deixem o carro na garagem e vão de ônibus ou vão de Uber. Não é? Essa que é a realidade. E nós, que somos pagadores de impostos e que somos cidadãos, temos que parar no estacionamento regulamentado pela prefeitura, que é explorado por uma empresa privada, que, diga-se de passagem, está explorando muito bem, o serviço é muito bom mesmo, vale a pena, está muito melhor do que antes. Aí nós pagamos. Agora, se você não pagar o estacionamento, se você parar ali 15 minutos e não pagar, você vai receber uma multa de R$50. Agora, os diretores do nosso Instituto de Cultura podem parar o carro na calçada e que se dane a população, que se dane o público, que se dane o povo de uma forma geral. Eu espero que seja a última vez que eu esteja vendo esses carros na calçada. Senão eu vou levantar uma campanha e mais detalhada sobre esse assunto. Agora, mais Prefeitura Municipal de Petrópolis, mais Instituto Municipal de Cultura e Esportes. Vou mostrar agora as fotos do mais caro palco do mundo. Você sabia que em Petrópolis foi erigido na Praça Dom Pedro o palco mais caro do mundo? Há inclusive uma movimentação para que este palco seja inserido no livro de recordes da Inglaterra, o chamado Guinness Book, pois ele custou a bagatela de R$327 mil. Vejam, senhores, pasmem, o palco, esse palco aí que está lá na Rua Dom Pedro, custou R$327 mil, segundo consta na documentação lá da prestação de conta da Prefeitura. Nós vamos esmiuçar os detalhes daqui a pouco com o meu convidado, que aqui está. R$327 mil. Como pode? Um palco de, não sei se chega a ter 12 metros quadrados, de carpintaria, não, nem marcenaria tem aí, é só carpintaria e uma tinta muito fajuta em cima desse palco. Por que que esse palco foi orçado, avaliado e pago por R$327 mil? Isso aí vai dar um problema. Vai dar um problema muito sério. O pior nisso tudo é que as autoridades, até agora, não explicaram de uma forma plausível o gasto desse dinheiro. Eu estou sabendo que o Randolfo já deu uma informação e o nosso convidado vai falar aqui os detalhes sobre isso. Então, vamos ao nosso tema de fundo. E o assunto, então, será esse aí das despesas de Petrópolis com o Natal de Luz e outros assuntos também ligados à cultura, creio eu. O nosso convidado é o André Amon,
Uma boa tarde para você, Boa amor. Muito tarde. obrigado aqui pela sua participação, pela sua presença. Fiquei muito honrado aqui com a sua presença. E o Amon, ele é da cadeira músico do Conselho Municipal de Cultura. Ele é professor de música lá no IMCA. Não, é isso? não. Eu sou produtor musical, dou aulas de música também, toco com artistas. Sim. E no Instituto Municipal de Cultura, lá funciona o Conselho Municipal de Cultura. Você integra ao o qual conselho. Isso. Então está muito bem. Cadeira música. Então, o Amon, André Amon, eu vou pedir a você essa gentileza, então, de você iniciar a nossa conversa, já colocando para nós esse problema aí, o que está acontecendo aí com isso. Depois a gente vai engatando outras perguntas aqui. O que está acontecendo lá com esse palco de R$327 mil? Bom, boa tarde a todos. A gente fica numa posição muito complicada, principalmente porque eu vim aqui representar o Conselho Municipal de Cultura, que é um órgão legítimo da sociedade civil. E é triste a gente ver a sociedade reclamando de tantos pontos, tantos. É professor na rua precisando de salário, são ruas não pavimentadas. Eu, inclusive, estou há meses aí pedindo uma lâmpada na minha rua e pavimentação e não consigo. E a gente vê uma situação dessa de um lado esse carnaval, de outra fome total. A gente conversou na última plenária do Conselho Municipal de Cultura que tenha o Natal, que esse Natal aconteça. Poxa, bacana, para o turismo, na cidade, mas que ele não seja da forma que está acontecendo. É um afronto com as necessidades e demandas reais da sociedade. Eu sou artista, eu gostaria muito de estar participando de um evento desse porte, comemorando a vitória de todas as áreas na cidade. Aí você faz uma festa dessa. Agora, a gente está passando um momento de falência na cidade, em todas as áreas, hospital e tudo, e a gente coloca um palco numa planilha que diz lá que R$300 mil ele. E aí, na última plenária do Conselho Municipal de Cultura, a informação que nós tivemos, e eu posso falar isso aqui, porque isso aconteceu, foi filmado e tudo, é que o ajuste para se chegar ao valor do palco, o palco não custou isso, mas foi uma realocação de outros itens que não estavam contemplados no edital e foi necessário fazer uma alocação de valores maiores e escolher um palco para colocar esse valor, que na verdade esse palco não custa isso. Eles admitiram isso, então? Isso não existe num planilhamento sério para o Tribunal de Contas, de lugar nenhum do planeta. Então, nesse momento, a gente baixou a cabeça e começou a lamentar a forma que está sendo conduzida, entendeu? Toda essa situação do nosso Natal Imperial, a situação das cadeiras do Conselho Municipal de Cultura, que é um órgão muito bacana, que a sociedade sempre foi direcionada para entender, achar que o Conselho Municipal é um órgão que as pessoas estão ali ganhando dinheiro, e nós somos voluntários. Eu estou falando com propriedade de um camarada que eu sou estudante de engenharia civil, fui estudante de economia, muitos anos, viajei, fui adido cultural Brasil-Europa, sou petropolitano com muito orgulho, fui para a América do Sul, estudando sempre centros culturais, fiz inúmeros cursos de produção, de gestão cultural, para voltar para a minha cidade, fazer os meus trabalhos e estar feliz de estar de volta aqui. E me coloquei à disposição dos músicos para ser representante dentro do Instituto de Cultura, dentro do Conselho Municipal de Cultura, com a profundidade de uma bagagem de quem vem de fora, de quem poderia contribuir. E, infelizmente, eu posso dizer aqui que nenhuma das reivindicações, nenhuma das solicitações e nem tampouco das urgências que a gente sabe que estão acontecendo foram atendidas, porque não saíram de uma ilha, que é o Instituto de Cultura. Porque a lei reza que o governo, se ele não responder em tantos dias, é passível de punição, mas se o governo é representado por alguém que está dentro do próprio Instituto, nenhuma das atribuições vai chegar no seu prefeito, não vai chegar num órgão maior, porque o governo legalmente está embasado por um representante que, infelizmente, dito por toda a classe musical, toda a classe artística, está sendo visto como um traidor de todas as classes, um traidor da cultura. Quem? O senhor Leonardo Randolfo. Ele está sendo visto como um traidor, infelizmente. Dizem que ele não tem diálogo com a comunidade. Ele tem.
O pior é que o diálogo dele é o melhor do mundo. Eu, infelizmente, hoje estou numa posição muito ruim, porque eu tenho certeza que, a partir daqui, as coisas podem mudar, podem impedir um monte de coisas, mas eu não posso ficar calado em nome de uma sociedade. Claro, a gente tem que enfrentar. E eles só respeitam a gente. Porque se a gente os enfrentar. Porque eu estou falando em nome de um conselho inteiro que falou isso na plenária. Eu não estou falando nada que não tenha sido dito lá segunda-feira. Só que eu realmente cansei de me sentir inútil. Porque na sua utilidade, eu apontei durante esses anos aí, junto com toda uma comissão, mas eu trouxe um monte de coisas, a gente estudou um monte de coisas. Exemplo, Código de Posturas da Cidade, a falta de uma lei de incentivos, que esse mesmo grupo destituiu, deixou a gente 8 anos fora disso. Petrópolis ficou sem uma lei municipal de incentivo à cultura, porque aquele grupo, o seu Leonardo Cerqueira, o Randolfo, essa turma, eles estavam no conselho ativos e entenderam que Você está falando de administrações passadas? Sim, desde sempre. No caso do Rubens. Eles entenderam, não, vamos lá, eu não vou... Mais longe ainda. Sabe, assim, nós ficamos 8 anos sem uma lei de incentivo à cultura, por exemplo, em Petrópolis, com tantos comerciantes sendo proativos com os artistas. E se essa lei fosse vigente e tivesse tido entendimento, ela estaria útil hoje para que... E essa lei não existe? Ela foi destituída, ela foi revogada? No ano, ela chamava 6404-6434, que é a Lei de Incentivo à Cultura de Petrópolis. Ela foi, quando instituiu-se a revisão da 6806... Então quem revogou foi a Câmara de Vereadores? A Câmara na época, mas com o aval das pessoas que estavam no Conselho de Cultura e admitido por eles em plenárias, que naquele momento eles entendiam que era muito melhor. E hoje eles falam, não, nós vamos instituir uma lei de incentivo à cultura. Agora... Vocês não têm nada? Não temos. Então, assim... A minha preocupação maior hoje... Então o desmando é muito grande, né? E está dando a cara a tapa aqui, é porque, na verdade, eu não quero mais me sentir um inútil. Sim. Porque eu ando na rua como representante da cadeira música e a gente vai para reuniões esvaziadas de Conselho de Cultura, porque as pessoas acham que a gente não está fazendo nada e a gente está no embate direto. Você estava falando aí de estacionamento, a gente entende que, se a gente fala de ciclos de controle de qualidade, que é um livro antigo de CCQ que se chamava, existe uma necessidade de você gerar conforto para um gestor para que ele desempenhe o seu trabalho de uma forma plena. Então, eu entendo que o caminho não seria de estacionar na calçada? Na calçada. Seria o caminho de dar um cartão para essa pessoa, para ter um abatimento lá no estacionamento. Ou remunerar, como é o conselheiro, a gente paga para trabalhar. Eu já tive 2 ou 3 multas dessas de 40, eram 42, passou por não sei quanto agora, eu tive as de 42, porque eu parei meu carro, eu dentro da reunião do Conselho de Cultura, o meu estacionamento até 10 para as 7, tomei a multa. Então, assim, eu acho que falta, assim, logística para o artista trabalhar aqui na cidade, que é uma vergonha. Você monta um evento, você coloca o artista para trabalhar e o cara não tem como parar um carro, o cara não tem como mensurar como é que ele vai ter um camarim, uma alimentação, qualquer coisa que seja, porque o artista cumpre. Mas o pior de tudo é não saber quando vai receber. O teor e o embasamento do que eu estou dizendo aqui é porque no início do mandato do senhor Bernardo Rossi, quando o senhor Leonardo Randolfo assumiu, o discurso, primeiro o senhor prefeito foi na reunião do Conselho de Cultura, depois o senhor Leonardo Randolfo coloca as seguintes palavras: agora nós temos um artista à frente da classe artística, uma pessoa que vem daí do Conselho de Cultura e que agora as coisas vão andar de uma forma correta e diferente de tudo que já aconteceu para trás. E andou realmente diferente, para muito pior. Está muito pior, né? Porque centralizou. Centralizou tudo na mão dele. Sim. Leonardo Randolfo. Está tudo centralizado. A centralização, ela se vem a partir do momento que a gente não consegue mais ter crédito. É o time de futebol que não acredita mais no técnico. Sim. A gente não tem mais essa coisa de olhar no olho dele e acreditar que ele, pela 3ª ou 4ª vez, foi numa reunião de conselho dizendo que o problema estava sanado. E foi forçar uma votação, enchendo a plenária de gente do governo que teria direito a voto, que não aparecem, só em casos especiais, para impedir a ata da reunião passada, que a gente pediu publicação no Diário Oficial sobre todas as reivindicações que a sociedade estava fazendo. E ele não tinha interesse em que essas atas fossem lidas. E aí destituiu o presidente, reassumiu a presidência do Conselho em benefício disso. Ele se tornou um disso. ditador, então.
É o que está acontecendo. Eu estou cansado, sabe? Não dá mais. Eu tentei fazer assim, olha, vamos juntos, somos juntos. Eu falo, agora, a mídia está aí aberta para vocês. Eu estou sabendo dessa história agora. Um outro colega seu que essa semana no Facebook publicou alguma coisa com relação a essas anomalias que estão acontecendo no Instituto de Cultura, e eu entrei em contato com ele, e foi através dele que eu cheguei a você. Quer dizer, mas nós que somos da imprensa, uma imprensa livre, crítica, né, que é o meu programa e tantos outros programas que nós temos aqui na cidade que estão abertos, eu não vejo vocês participarem, colocando isso. Eu acho que isso tem que ser colocado. Não, o maior questionamento que tem, eu digo assim, contra fatos não existem argumentos. Eu não estou aqui acusando ninguém de roubo, ninguém de furto, ninguém de nada. Eu estou constatando, estou relatando em nome de um conselho. Eu vim sozinho porque eu estava à disposição aqui, mas eu estou colocando em nome de um posicionamento de um Conselho Municipal de Cultura que está achando uma vergonha a forma com que está sendo conduzida a cultura na nossa cidade. Esse conselho tem que reagir, pelo menos as pessoas que estão se sentindo prejudicadas dentro do próprio conselho, e também vendo que a política cultural de Petrópolis não está num caminho bom. Aí é que está. Existem uns tópicos aqui, por exemplo, a gente fala de política cultural. A classe entende, o Conselho Municipal de Cultura, para a sociedade, por favor, gente, entende que não há uma política cultural. O que havia de projetos culturais de demanda pública, eles foram extintos nesse último ano. A gente tinha um edital de cultura que ele foi feito através de uma comissão de projetos eleita no início do ano. O edital ficou sendo enrolado para ele não sair. A gente conseguiu, depois de muitos anos, fazer com que esse edital se transformasse num edital, eu vou colocar assim, público, que todos tivessem direito, não apenas os representantes e suas cadeiras e seus grupos. Qualquer um podendo participar. E quando isso acontece, está aqui, ó, a gente tem hoje uma realidade que até o presente momento, pelo menos que eu saiba, até a última reunião e os levantamentos são: nós não tivemos o depósito, que esse crime também está infringindo a lei também municipal de cultura, não o depósito dos 5% do Fundo de Cultura do faturamento direcionado para o IMCE. A gente não teve aqui o extrato, consequentemente não tivemos os depósitos zero dos anos 17 e 18 da Casa Santos Dumont, do Palácio do Teatro Dom Pedro e dos órgãos, dos eventos e dos órgãos que são determinados pela lei que seja depositado no Fundo Municipal de Cultura, para que a gente, através desse fundo, consiga elaborar o edital que ele sairia público nos valores somados, para que a gente conseguisse criar e distribuir essa verba. Então, hoje o saldo é de R$18 mil lá, quando era para ser, no início do ano, pela previsão da LOA, da Lei Orçamentária Anual, de R$460 mil, mais os depósitos de tudo. Então, a pergunta que o Conselho fez foi: onde está esse dinheiro, gente? O que está acontecendo? E aí a proposta deles foi fazer um superávit para o ano que vem. É uma norma técnica, mas ninguém garante que isso vai acontecer. Então, a gente fez... O motivo da gente insistir na publicação do Diário Oficial da nossa solicitação foi que isso fosse depositado em dinheiro físico, para que a gente, já que o edital é impossível sair esse ano, porque eles enrolaram a classe artística e a sociedade, a gente conseguisse unir esse dinheiro com o que vem do ano que vem, que também sofreu uma defasagem absurda, aí já vindo do seu prefeito, que caiu para 190 e pouco, para menos de 200 mil, quando a gente entrou, eram 600 mil para o fundo, para destinar à população. Para vocês terem uma ideia, a gente está falando de um fundo de cultura que poderia ser utilizado para 1 ano de atividade para todos os artistas da cidade. E, de repente, a gente tem um afronto de um palco de 300 e paulada numa praça, 300 e paulada no outro. Só aí, isso foi um afronto que a gente achou, um absurdo. Por quê? Não deposita o fundo, não deposita as demandas, não depositam nada que deveria ter sido feito no Fundo de Cultura, estão infringindo a lei e ainda vem de usar uma norma técnica que pode não ser cumprida. Então, aconteceu uma ação civil, onde o pessoal do Conselho de Cultura se juntou, nós fizemos uma vaquinha, estamos continuando com essa vaquinha, entramos na Justiça Comum para poder exigir esse depósito, que ele seja feito. Isso já está tramitando. Então, eu acho assim, é um absurdo que a gente, além
de ser, vou botar aspas, às vezes mal visto pelas classes. Audiovisual, aí o representante está lá, pô, o cara está lá fazendo nada, como se a gente tivesse salário. O cara da música está lá, pô, mas agora que você é deles. E é uma mentira, não é isso. A gente está ali, quando faz reunião, é para saber o que falta para você num evento, o que falta para você como política cultural. Essa é a função do conselho, é levar as demandas. Então, se todo mundo participar, se todo mundo se agrupar, os anseios são direcionados. Só que a gente é desmoralizado quando a gente apresenta desde fevereiro, março, abril, as reuniões são contínuas. Todas as reivindicações, elas Essas não são reuniões atendidas. são quando? São realizadas que dia do Toda mês? segunda-feira dos meses, a plenária. Às vezes acontece as extraordinárias, né, que a gente marca. Todo mundo pode participar? Qualquer pessoa? Todo mundo, qualquer pessoa. Caráter de urgência, a gente marca as extraordinárias. E as de segmento, cada segmento marca as suas. Essas reuniões são feitas lá mesmo? Lá no Instituto Municipal de Cultura e Esporte. Que horário? Sempre às 18 horas das segundas-feiras de todo mês. O grupo todo, tá, do Conselho Municipal de Cultura deixou algumas perguntas no ar que a gente gostaria que fossem respondidas e elas não foram. Foi, por exemplo, por que foi feita na LOA uma previsão de R$200 mil em benefício dos corais da nossa cidade? E tem chama de... vamos pensar aqui. Foi uma dotação, peraí. Uma rubrica de R$200 mil em benefício dos corais. A gente não teve resposta. Isso foi pago já? Não, isso é uma rubrica, valendo para o ano. Sim, mas nós estamos no final do teoricamente, sim. É uma previsão orçamentária que pode ter sido utilizada. A nossa pergunta é, se a classe não teve... sabe quais são os corais que foram... Não, aí já é uma situação interna lá. O Isso que acontece... não é colocado... Por que não é colocado uma rubrica em benefício da sociedade artística como um todo? Ou que se tem um segmento sendo beneficiado, por que os outros não são? Essa foi a questão do Conselho. Claro, você está com toda a razão. A gente faz a pergunta, por que e como pode uma cidade como Petrópolis ter no início do ano passado, eu tive que fazer vários apelos, chamar advogados e tudo, porque os músicos que trabalhavam dentro do Instituto Municipal de Cultura, eles não estavam podendo atuar nos palcos. Não podiam, simplesmente amigos, baixistas, cantores, guitarristas, foram impedidos, porque disseram que a lei não permitia que eles nem pisassem num palco. Aí a pergunta que o Conselho Municipal de Cultura faz, então por que o nosso presidente do Instituto Municipal de Cultura e Esporte da nossa cidade, ele detém e é artista, e ele é o que mais atua dentro da cidade hoje, como protagonista, está aí filmado para todo mundo ver, canta nos corais, regente de coral, ele faz tudo em benefício do coral dele, está em todas as apresentações aí, e ele nunca foi sancionado. Então, eu acho que isso é uma vergonha. É uma vergonha com quem ficou parado no fim do ano passado, precisando trabalhar por causa de Natal, por causa de família, ter filhos, e não puderam trabalhar. E aí o pessoal falava, poxa, André, eu não vou poder fazer o show público, tem um show do fim do ano, eu não queria. Aí a gente tem aqui músicos, agora eu vou falar da questão de palco, porque o palco, a cadeira música, ela é massacrada lá, porque ela não é consultada, como rege também lá, que na nossa lei, uma indicação das cadeiras para que a gente possa colocar os artistas mapeados lá. Eles nunca me procuraram para nada. Quando me procuraram, me pediram um show de graça. Que eu arranjasse uma banda de samba para ir tocar de graça para eles. Foi a única vez que procuraram o segmento música para apresentar alguma coisa lá. De graça. E eu falei, olha, gente, é impossível. Então, assim, são vários pontos aqui. A gente está falando de um Natal como um todo, como não sou eu que vou ficar aqui, eu não sou advogado, eu não sou nada. Eu sou um cidadão que tem um embasamento, sim, sabe? Eu tenho um nível, eu posso dizer, cultural bacana, porque eu estudei para isso, e eu posso estar falando com propriedade, sim, que essa quantidade de coisas aqui que eu não vou conseguir nem enumerar aqui sabe? As pessoas me ligando, pô, você vai lá no programa de televisão, fala que eu estou sem receber desde o Serra Serata do ano passado. É isso que eu ia te perguntar agora. O pessoal não recebeu ainda do ano passado? Não. Pessoas que passaram o Natal do ano passado, do Serra Serata do ano passado, a última reunião do Fórum Municipal de Cultura, teve um rapaz lá que trabalhou em produções que não recebeu, se recusou a trabalhar
Se não recebesse o passado, a resposta que ele teve foi de alguém, eu não vou ficar aqui falando nomes, foi: procure seus direitos então, já que você não quer trabalhar agora para receber o atrasado, você procure seus direitos. Por quê? Bandas sem contrato, que participaram, não tem como provar a participação, a não ser por vídeo e foto, elas estavam no evento do dia tal. Esse setor cultural de Petrópolis sempre foi um problema. E o banheiro continua quebrado lá, aqueles banheiros lá, impraticáveis. É outro ponto aqui que a gente colocou, que a gente chora de vergonha, porque você pode pedir 80 mil reais em caráter de urgência, esse dinheiro sai logo para a reforma do teto, o centro cultural, e aí eu sou filho de engenheiro, eu hoje faço engenharia civil, é um prazer ter voltado para a minha cidade e estar fazendo, e eu coloquei na ata do Conselho Municipal de Cultura do mês passado a palavra negligência. Minhas palavras foram: época de chuva vai chegar, vocês aprovaram o edital de ocupação, a sala está mofada, se chove, tem goteira. Uma pessoa foi eletrocutada aqui dentro, porque veio a água, entrou e tomou o choque elétrico, vocês vão esperar alguém morrer aqui dentro para tomar uma atitude com esse telhado, que está desde abril, a gente está colocando em todas as atas de reunião, e eles estão enrolando a comunidade. Agora, pedir em caráter de urgência 80 mil reais para consertar a goteira do teto lá, para acabar, que mofou o cinema, está impraticável, estava tendo uma sessão de cinema, choveu, entrou água, está lá um tapete caríssimo, tabacou caríssimo, que fica uma sala maravilhosa, nós perdemos essa sala. A sala de música, a última reunião plenária do Conselho foi nela, estava uma poça d'água no fundo, lá na lateral. E é uma vergonha isso, porque, na verdade, existe sim um caminho, o caminho da urgência lá poderia ter sido adotado. E todas as semanas eles falando: não, a gente vai tomar, a chuva chegou. E eu, André, coloquei na ata do Conselho Municipal de Cultura a palavra negligência. Eu falei: olha, se alguém morrer aqui dentro, choque elétrico, por algum motivo de acidente oriundo dessa negligência de vocês, eu quero ter sido o porta-voz dessas pessoas que estavam aqui dentro. Eu coloquei isso lá. Como foram colocadas todas as demandas de todas as áreas. A gente enumerou, a gente tomou cuidado de ter cada segmento, pegar as suas demandas e colocar em ata e pedir e solicitar. A impressão que nos deu, que também a gente colocou lá na reunião, foi que isso não saía daquela ilha. Não era possível. Se o senhor prefeito sabe de tudo isso que está acontecendo e não toma uma atitude, ele deveria pedir para sair. E se o senhor Leonardo Randolfo ele for um fantoche de alguém, ele deveria ter vergonha em nome da classe. Pelo que ele disse no início, deveria ter pedido para sair também. Porque se eles não estão entendendo que Petrópolis não quer virar um centro de atenção igual foi lá o nosso... Pegou fogo no nosso museu no Rio de Janeiro, aí teve que virar notícia depois de todo mundo avisar que a luz estava lá, a gente vai esperar alguém morrer, alguma coisa. Então a gente prefere encerrar isso aqui agora, entende? Então, não é revolta pessoal, não estou falando em caráter de revolta, nem sendo intempestivo por nada. A minha questão é que a classe está sendo representada por mim aqui hoje, em nome do Conselho, em nome das pessoas que estavam lá, e a gente está falando e colocando isso público hoje, para que todos entendam que existe uma necessidade de um apoio de toda a sociedade, não é só dos artistas, não. Entende? A gente vê tudo o que está acontecendo aí e ficar calado, não dá. Superfaturar eventos, sabe? E tem umas coisas acontecendo que a gente prefere aguardar o desfecho, sabe? Bandas que entraram em processos licitatórios e que está sendo publicado aí, que eu gostaria de ter uma apuração melhor, mas só para dar um caminho nisso aí, a banda vai e faz um show por um instituto e o outro pagou 3 shows da mesma banda no mesmo evento. Isso apareceu agora público aí, lá no portal da transparência. O portal da transparência não tem retorno, está lá. E um conjunto de outras acusações que estão sendo feitas que a gente gostaria de apurar. Então, hoje eu digo assim, está sob suspeição isso. Então não sou eu que vou acusar, mas eu fiquei envergonhado, porque uma banda que eu atuei e outras de amigos estão envolvidas nisso, todo mundo se uniu e entrou na justiça para se blindar de uma possível falcatrua de alguém. Isso aí, pelo amor de Deus, né? Meu amigo, você está colocando aqui umas coisas que são bastante marcantes e que merecem uma reflexão de todos nós.
Eu quero, inclusive, colocar aqui o meu programa à sua disposição e das pessoas. Hoje viria um grupo aqui, né? Sim, sim. E, infelizmente, nós conversamos muito em cima da hora, não deu para ajustar. Mas eu já quero deixar... Nós estamos encerrando na semana que vem, que nós vamos entrar de recesso, e eu estou gravando os programas para frente. Sim. Mas eu tenho uma data ainda na semana que vem, na quarta-feira da semana que vem. Sim. Se quiser trazer o grupo aqui para debater... Não, e a gente terá um prazer enorme. Esse horário para vocês. Esse foi o maior enfoque. A decisão de eu vir sozinho foi uma decisão também que eu chamei as pessoas falaram, vai lá, fala do que a gente batalhou nessa última reunião do Conselho, passe publicamente, que é uma semana de divulgação disso, que a gente precisa que a classe artística, e quem tiver a fim de ajudar também, advogados, juízes, às vezes a pessoa a gente está pedindo socorro. No Facebook, o José Paulo Silva Sim. fez também uma série de acusações de irregularidade com relação a licitações em Petrópolis. Sim. Eu gostaria muito de ouvi-lo também sobre isso. Não sei se você está ao par dessa... o que acontece... dessas irregularidades. Assim, irregularidades... Estão sobressaindo, estão caindo nos ombros do secretário de administração. Tá? Eu posso dizer que sim, eu tenho muita profundidade nisso como uma pessoa que... Diz que as licitações estão sendo calcadas. Mas assim, eu preferiria... Para bom entendedor, uma licitação calçada é em função de que é um jogo para que alguém ganhe. Então, isso também é um outro assunto que eu gostaria de tratar em outra oportunidade, até mesmo porque nós estamos chegando ao final do nosso programa, eu só tenho um pouco mais de 2 minutos. Sim. Mas eu também gostaria. Agora, eu fico aí na expectativa de vocês me confirmarem. Se vier o grupo, eu disponibilizo o meu tempo de 1 hora na próxima quarta-feira para que a gente possa ter uma ampla análise sobre essas irregularidades aí das licitações. Eu posso dizer o seguinte. Em primeiro lugar, o nosso papel aqui, ele não é um papel de oposição política nem nada. É fiscalizador. Aí é que está. A função do Conselho Municipal de Cultura ela é essa ligação direta. Ela pode fazer os anseios. Por isso que eu disse. Músico, arte visual, o do teatro, procure o seu segmento e coloque o que você acha. Falta luz porque o mecanismo público, eu gostaria de estacionar meu carro. A música ela está aí em tudo, então é muito amplo. O que eu digo é o seguinte: as pessoas precisam entender o que é o Conselho de Cultura, participar do Fórum Municipal de Cultura, que é muito bacana, porque aí todo mundo está misturado e essas reuniões também acontecem, é só o pessoal se inteirar do que é, buscar realmente como é que eu faço, busca no Facebook, busca nos lugares que vai estar lá. Não tem como eu, representante de música, achar um por um. As pessoas precisam também ir em busca disso para se politizar, entender um pouquinho dos seus direitos. A gente não pode ter aí pessoas que não conseguem fazer um show e a gente ter uma devolução de R$300 mil quando eu fui da comissão de projetos para os cofres públicos, porque não teve projeto. E aí eu acho uma afronta. Petrópolis devolveu agora, se der certo não, mas estava para devolver R$800 mil de audiovisual, porque Petrópolis não mandou uma documentação para o MINC, onde a gente precisaria entrar com 2, e ser um edital de R$1 milhão para a cidade. Aí lançou-se um edital de ocupação do centro do Instituto Municipal de Cultura, onde os artistas estão editados, utilizando espaço público, com o teto caindo, com a caixa d'água com risco de romper lá. E aí, se sofrer um acidente lá, acontecer alguma coisa, o edital foi para a rua, isso é negligência. André, eu tenho 30 segundos, um pouco mais de 30 segundos para encerrar o programa. Eu quero aqui agradecer a tua atenção. Se você quiser se despedir do público, está aqui a câmera para você. Sim. Olha, a gente convida todo e qualquer artista ou pessoa que queira estar, segunda-feira, às 20 horas, a classe artística vai se encontrar no Cuba Pub,
onde a gente vai estar trocando uma ideia sobre esses acontecimentos e depois a gente vai estar debatendo. Eu estou colocando isso público também porque nós somos cidadãos e quem quiser participar, a gente vai estar por lá. Queria deixar um abraço a todo mundo do Conselho Municipal de Cultura, a todo mundo que, de alguma forma, pode se sentir à vontade de estar com a gente ou se sinta sensibilizado com uma coisa que se chama cidadania. Petrópolis está precisando que nós tenhamos isso. Acabou. Meu programa já zerou lá, eu tenho que encerrar. Eu quero agradecer aqui ao nosso público por ter nos acompanhado, nosso público cativo, e aqui avisando que esse programa será passado no domingo, às 9 horas da manhã, domingo, 9 horas da manhã, em reprise. Muito obrigado a todos pela atenção e até a próxima semana com uma nova atração. Obrigado, André.